Primeiro vamos tentar consertar a sociedade. É impossível. A igreja, muitas vezes, ela quer consertar o mundo começando pela política. Ah, vamos começar pela política. Ou então, vamos começar pelo trabalho social. Aí nós queremos só dar comida por pobre e queremos ir atrás do pobre. Ok, temos que fazer isso. Temos que dar comida para o pobre. Temos que socorrer o necessitado. Temos que ajudar o próximo. Porém, isso não vem em primeiro lugar. Porque não adianta restaurarmos por um tempo as coisas, se não voltarmos para a origem de tudo. Então eu volto no início da aula. Foi aí que o Senhor me disse: eu preciso te tirar do serviço para te trazer para a intimidade. O que é isso? Muitas vezes fazer as coisas para Deus nos dá a sensação de que nós estamos agradando a Deus. E isso é muito perigoso. Porque muitas vezes nós estamos achando que estamos fazendo para Deus, mas não estamos mais agradando a Ele. Você que está me acompanhando e é pai, é mãe, e todo mundo, né? Você tem uma relação de amor com alguém. Não tem hora que você tem que falar para o teu filho ou para aquela pessoa que você ama: para o que você está fazendo. Vem ficar um pouquinho aqui comigo. Vem ficar um pouquinho comigo. Eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa. Muitas vezes, assim, a maioria do tempo, tudo que a gente quer é estar perto. Ah, não, mas eu vou fazer isso para você. Não, não faz nada. Eu não quero que você faça. Eu quero que você fique aqui comigo. Então a viração do dia lá no Gênesis não era hora de fazer nada para Deus. Deus não queria um empregado fazendo algo para ele. Aliás, quando Deus coloca Adão no Éden, Deus não estava arrumando um funcionário para cuidar daquilo que ele criou. Como se Deus estivesse falando assim: agora eu criei a terra, como é que eu vou cuidar disso? Então eu vou fazer uns empregadinhos aqui. Não. Não foi isso. Ele cria todas as coisas. E quando chega em nós, ele fala: vou criar a minha imagem e a minha semelhança. Olha isso. Deus cria alguém parecido com ele. O que Deus estava dizendo aqui? O que nós temos de mais parecido conosco? Os filhos. Quando Deus cria o homem, porque ele criou os animais, ele não criou o cavalo parecido com ele, o leão parecido, não, ele não criou a girafa. A única coisa que ele cria parecida com ele é o homem. O que Deus está dizendo? Esses são meus filhos. E eles vão desfrutar da intimidade comigo. Quer ver? Vamos lá. Jeremias 9. Isso aqui é muito incrível, muito vasto, mas eu quero ler para você. Jeremias 9, 24. Olha o que o Senhor fala. Vamos ler o 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha o que o Senhor está dizendo. Se você tiver que se gloriar de alguma coisa, glorie-se em me conhecer. Deus está dizendo assim: eu sou muito mais importante que o ouro, que a prata, que os teus diplomas, que o teu patrimônio. Porque você pode ter tudo isso na vida. Você pode ter dinheiro, você pode ser rico. Mas você já pensou que você pode ganhar o mundo inteiro e nunca ter conhecido Deus? Eu não estou falando ter uma religião. Eu não estou falando frequentar um culto. Eu conheço pessoas que estão sempre no culto e ainda não conhecem a Deus.
ainda não conhecem. Ainda estão distantes dele. Por quê? Porque a relação que ela aprendeu com Deus é a relação de um ser poderoso que tem que resolver os meus problemas. E aí, então, eu posso chegar aqui para você e falar assim, vem para o culto aqui na Simples, porque Deus vai fazer na tua vida. Ele vai te curar, Ele vai tirar a tua dor, vai salvar teus filhos. Aí, beleza. Aí a pessoa ela descobre que tem um Deus que faz isso mesmo. E se você praticar princípios da palavra, Ele faz. Alguma vez, Jesus negou pão para quem pediu? Ele negou? Ele curou até pessoas que não seguiram Ele. Isso se chama misericórdia. Isso se chama compaixão. Dos 10 leprosos, apenas um leproso voltou para Jesus, porque ele desejava o quê? A intimidade. Então, esse assunto para nós ele é muito vasto e nós vamos falar muito sobre isso. Acho que cada aula a gente vai tocar um pouquinho nesse aspecto da nossa intimidade com Deus. Mas de forma prática, objetiva, o Senhor está te chamando nesses dias para quê? Para restaurar a comunhão, a intimidade com Ele. Quando restauramos a intimidade, o nosso coração muda, o nosso prazer muda, o nosso paladar muda, o nosso jeito de tocar nas coisas, ele começa a ser transformado. Por quê? Porque na intimidade, a gente desfruta da presença do Pai. E eu não gostaria aqui apenas de fazer um estudo teológico com você. É óbvio que tudo que a gente está falando, nós vamos fundamentar na palavra, porque, aliás, tudo que nós temos falado, a base é a palavra de Deus, porque a palavra ela vai nos dar a segurança e o caminho correto para desfrutar do real, para tocar no Senhor, para desfrutarmos da presença genuína do Espírito. Então, Deus não é apenas um conhecimento teológico onde eu vou destrinchar e conhecer toda a história. Não, o objetivo, na verdade, é conhecer a história para desfrutar do real, para desfrutar da presença dele. Não faz sentido eu ser um teólogo e conhecer a Bíblia de capa a capa e saber todas as histórias na ponta da língua e responder na ponta da língua e não desfrutar da presença poderosa, da glória de Deus e não ter o meu coração sarado por Ele, não ter a minha consciência revestida dEle e não sentir a presença dEle nos ambientes. Não faz sentido. Não faz sentido eu ser um crente e ser extremamente nervoso, descontrolado e a minha carne manda em mim e o pecado me controla, mas eu sou crente. Mas eu vou no culto de domingo. Ah, mas eu sou batizado. Ah, mas eu dou o dízimo. Será que é isso que Deus espera de você? Será que é essa vida que Ele quer que você tenha com Ele? Onde nós lembramos de Deus de vez em quando e onde a gente corre para Ele e faz uma campanha quando nós estamos com problema? Faz sentido para você isso? Para mim não faz. Para mim não faz. Eu ter um Deus. Tudo que eu olho na palavra de Deus, para mim, é uma declaração do amor dele. Até quando eu vejo Deus irado na Bíblia, eu vejo Deus irado porque Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto e nós não o ouvimos. Até nisso eu vejo o amor de Deus, a compaixão dele e o plano dele de nos redimir. Porque a intimidade que foi perdida no Éden, ela é restaurada em Jesus Cristo. Você lembra no começo da aula que eu disse que intimidade não pode ser comprada? Porque se você está querendo dar algo para Deus, uma oferta, uma campanha, eu vou me sacrificar para Deus vir aqui e me receber. Querido, isso não funciona. Você está querendo comprar Deus e Deus não se vende. Então, Ele mesmo providenciou o pagamento da nossa dívida. Então você não vai pagar mais essa dívida, porque Ele mesmo foi lá e pagou.
enviando o seu próprio filho. Para começar ali o quê? A restauração da intimidade. Muitas vezes a gente tem o seguinte ensinamento. O importante é que eu estou salvo, a salvação é o maior bem que eu tenho. Presta atenção. A salvação não é um fim, ela é o começo. Então Jesus Cristo ele veio para recomeçar a intimidade entre nós e o Pai, e ele recomeça nos salvando. Então ele pega assim, ele me pega daquela vida de pecado, ele me transporta. Ele paga o preço, porque ele foi o sacrifício vivo. Ele paga o preço, ele me transporta agora. Eu estou salvo. Eu fui transportado para a luz. Agora que eu estou salvo, começa a minha vida espiritual com meu Pai. Agora eu entrei num lugar de intimidade. É como se espiritualmente nós tivéssemos um acesso para voltar para o Éden. E esse acesso agora ele é espiritual. Você não está vendo, mas ele está no Espírito. Pela fé, nós vamos acessar um lugar de intimidade com o nosso Pai. Então, Jesus ele veio começar, reiniciar a nossa relação com o nosso Pai, através do plano da redenção, que depois, numa outra aula, a gente pode também abordar sobre isso. Mas eu quero concluir a nossa aula de hoje, que você reencontre, que você busque restaurar a tua intimidade com o Senhor. Se a gente lê a Bíblia de capa a capa, eu posso falar muitas coisas que vão te ajudar a restaurar isso. Lá em 1 Reis, capítulo 18, a palavra fala que o altar do Senhor estava em ruínas. Sabe por quê? Porque o povo tinha desprezado a intimidade com o Pai. E aí Elias vai lá e faz o quê? Ele restaura o altar. Esse restaurar o altar é voltar para o eixo. Como é que a gente restaura? Primeiro, o arrependimento. O arrependimento, ele é o start para ativar nossa relação com o Pai. Arrependei-vos. Aí você fala, bispo, me arrepender do quê? De tudo. Tudo. Eu tenho que me arrepender do meu comportamento, eu tenho que me arrepender dos meus vícios. Você já pediu perdão a Deus pelos vícios que você praticou até hoje? Você já pediu perdão a Deus por não buscá-lo todos os dias? Por não amar ao próximo? Nós temos que pedir perdão a Deus por tudo. E o Espírito Santo é quem nos ajuda nisso. Porque o papel do Espírito Santo é nos constranger. Peça para o Espírito Santo te ajudar, ele nos constrange. Ele não nos mata. O Espírito Santo não é aquele que vai apontar um dedo e falar assim, ô pecador desgraçado, hein? E eu ainda tenho que ficar com você. Não, ele não vai fazer isso. O Espírito Santo é aquele que vai te alertar. E ele vai falar, filho, se arrepende disso. O Pai não ama isso. Eu não quero isso para a tua vida. E aí você começa a se arrepender. Aí quando você se arrepende de verdade, você entra num processo chamado santificação. A palavra santo no hebraico é a palavra kadosh, que kadosh também significa separação. Então Deus é kadosh, Deus é santo. O que é santo? Separado. Tiago 4,4 diz, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então depois que eu me arrependo, eu não quero mais viver aquela vida, eu vou entrar no processo do kadosh, eu vou entrar no processo do santo. Então o que eu faço? Eu começo a me separar para Deus. Porque eu não posso ser amigo do mundo e amigo de Deus. Então eu vou começar o quê? Tem conversas que eu não quero mais, tem ambientes que não me convém ir lá, não me convém ir lá. Tem assuntos, temas e prazeres que eu não quero mais aquele prazer.
Porque não é um prazer espiritual, é um prazer da carne. Eu não quero mais alimentar a minha carne. E isso se chama o quê? Processo da santificação. Então você se arrepende, você se santifica e agora você vai fazer o quê? Gastar tempo com Ele. Então você precisa. Jesus falou em Mateus 6:6, né? Quando você for orar ao teu Pai, tranca o teu quarto, entra no teu quarto e em secreto. Ou seja, é você e Ele agora. Você vai pegar a tua Bíblia e você vai pelo caminho da oração. A oração, ela tem muitas formas de orar e é outra, depois nós vamos falar isso em outra aula. E tem vários tipos de oração na Bíblia. Mas para restaurar a intimidade, a oração perfeita é rasgue o teu coração. Comece a falar com Ele como você estivesse conversando aqui comigo agora. Fale o que você está sentindo, fale das tuas fraquezas, peça ajuda. Então veja, arrependimento, santificação e agora é busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então essa palavra, ela precisa marcar a tua vida e ela precisa te dar um norte. Então, essa nossa aula de hoje, eu só vou terminar lendo para você aqui, ó. Vamos lá. Jeremias 33:3 diz assim: invoca-me e te responderei. O que é isso? Comunicação. Começou uma relação. Se eu me arrependo, se eu estou me santificando e eu começo a buscá-lo, vai acontecer o quê? Resposta. Então, ativou uma relação. Então, você entrou no lugar da intimidade, porque agora você fala, ele responde, ele fala, você responde. E como é que ele fala isso? No teu espírito, no teu coração. É uma relação espiritual. É uma relação que quando você começa, você entende que é Deus. E aí ele fala, e aí eu vou te falar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Por que nós não sabemos? Porque não entramos no lugar da intimidade. E eu quero terminar a aula de hoje te estimulando a fazer isso. A primeira coisa hoje, se arrependa. Arrependimento, nós somos pecadores. E se arrependa de tudo. Se você tiver que pegar um caderno e escrever, escreva tudo. Tudo. Fale de tudo diante de Deus. Se arrependa. A segunda coisa é separe-se. Separe-se. Ah, bispo, então vou ter que ficar sozinho. É o preço da intimidade. Separe-se. Se você ler os evangelhos, você vai ver muitos momentos que Jesus orava sozinho. Tinha hora que ele levava os 3 mais íntimos e depois ele deixava os 3 e ele ia orar sozinho. É o preço. E busque, busque, busque. Pegue a Bíblia, vai sozinho para o lugar da intimidade. E o Senhor vai com certeza te responder. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Não há nada mais precioso que ter intimidade contigo. Senhor, que a nossa vida não seja religiosa, virtual, mas ela seja uma vida real contigo. O teu Espírito que em nós habita é o maior privilégio que nós temos. E a tua palavra diz que o Espírito tem ciúme de nós. Que coisa incrível, Pai. Depois que ele entra em nós, ele não quer dividir a gente com ninguém. E nós aceitamos isso, eu aceito isso. Ah, Espírito Santo, que eu seja a tua morada. Que os teus filhos que estão acompanhando essa aula sintam, ó Deus, o que eu estou sentindo agora e muito mais. A tua presença sobre mim, Senhor. Restaura a intimidade. Restaura, Senhor, a intimidade da tua igreja e do teu povo. Eu abençoo, Senhor, a vida do teu filho, da tua filha. E declaro a partir de agora o início de uma verdadeira relação de intimidade contigo.
Tudo começa na intimidade e nós não faremos nada que não tenha essa origem. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por essa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, guarde esse assunto no teu coração, assista quantas vezes for necessário e na nossa próxima aula falaremos sobre paternidade. Deus te abençoe.